Abra sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, no livro de João, Evangelho São João, no capítulo de número 5. A nossa palavra, ela é uma palavra que não é muito longa, ela será uma reflexão abreviada, mas, porém, com o conteúdo necessário para que você entenda o que Deus quer falar através desta história bíblica. João capítulo 5 fala da cura de um paralítico num poço chamado Betesda. Ficava ali em Jerusalém, e Betesda tem um significado de casa de misericórdia. Interessante isso, né? Quem ia a Betesda, de certa maneira, ele podia se encontrar com a misericórdia, porque o nome era profético. O poço daquele lugar tinha uma história. Alguns escritores, alguns teólogos chegam a dizer que essa história era como que um folclore bíblico, mas outros já chegam a uma conclusão de que realmente essa história era verdade, era uma história judaica, verdadeira. Mas o que mais me impressiona é o conteúdo e que Jesus está na história. Então, eu não posso chamar uma história de folclore onde Jesus aparece e a Bíblia diz que ele estava lá. Cuidado com o que a gente ouve por aí, porque há muitas distorções bíblicas. Então, se Jesus está lá na história, se Jesus fala algo, eu tenho que dar crédito, de certa maneira, ao que a história está contando. Então diz assim o texto de João 5. Depois disso havia festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então o local era verdadeiro, Betesda existia. Agora, o que alguns autores querem chamar de possível folclore judaico é que um anjo de tempo em tempo descia aquele lugar, agitava a água, e as pessoas que ali entravam primeiro no tanque eram curadas. Eu não vou me deter nessa situação em que a história aqui diz se ela é ou não. Eu vou me deter nos personagens. E, como eu já falei, um dos personagens mais importantes dessa história é Jesus, que ia passando nesse poço, que as pessoas acreditavam ser um poço de cura, que um anjo possivelmente ali agitava as águas. Verso 5 me diz: estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos, irmãos? 38. É uma vida. Imagina, um homem paralítico, 38 anos. Quantas coisas ele perdeu? Quantas atividades sociais ele deixou de participar? Aniversário, casamento, se tivesse churrasco, porque 38 anos ele era paralítico, e o paralítico tinha muitos impedimentos para se locomover, para ir a lugares, ou ia se arrastando, ou não ia, ou virava quase que um mendigo, dormindo ali naquelas proximidades. Então, um paralítico
é uma pessoa, de certa forma, mentalmente, além de fisicamente, destruída. Poxa, eu não posso, o irmão pode ir, vai ter uma festa em Jerusalém, todo mundo está indo, eu não vou, vai acontecer uma festa de Israel, eu não vou poder ir. Está havendo um casamento, aquele casamento, como eu gostaria de ver a noiva, ver o noivo, estar lá, celebrar com eles, mas ele não podia ir. Além de outros e outros e outros impedimentos que uma vida de paralisia física faz com que a pessoa fique impedida de ter uma vida social normal. Você já imaginou você não poder ter acesso a algumas coisas que as pessoas fisicamente normais têm? Como seria difícil? 38 anos aprisionado naquela vida de paralítico. O que aconteceu com esse homem? Por que ele ficou assim 38 anos? O que lhe sucedeu? Ele teve um acidente? Ele não tinha carro, é claro, mas ele caiu do cavalo? Ele foi atropelado por algum animal? O que aconteceu para ele estar daquela maneira? Você vai descobrir já comigo. Vamos avançar. O texto diz: esse homem estava enfermo 38 anos, dessa vida paralítica, e Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus percebeu que ele estava assim muito tempo. Quem era Jesus? Era o homem da compaixão. Quem era Jesus? Era o homem que olhava com um olhar de misericórdia. Ele era a própria misericórdia ali em Betesda, que era a casa da misericórdia. Ele era a verdadeira misericórdia de Deus aos homens, porque para isso ele veio para salvar, libertar, curar, restaurar, perdoar, fazer com que o homem tivesse um encontro com Deus e vivesse uma nova vida. A vinda dele, a mensagem dele era trazer arrependimento ao coração dos homens, para que os homens tivessem acesso ao reino dos céus. Irmãos, eu às vezes fico me perguntando, que tanta teologização Jesus tinha? Qual era a teologia de Jesus? Os homens complicam tanto. Os homens torcem as escrituras, fazem malabarismos. E Jesus só dizia assim: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! E Jesus dizia: paz seja convosco. E Jesus dizia: ser curado. Eu te perdoo. Onde estão os teus acusadores? Que teologia era essa? Tão complicada, que as pessoas hoje estão inventando. Mas a mensagem de Jesus era uma mensagem objetiva: tirar o homem da vida pecaminosa. Ele olha para o paralítico de Betesda, ele discerne que aquele homem sofria muito tempo. No coração de Jesus é gerado compaixão, e o verso em diante, você vai ler comigo, no final do verso 5, que estava nesse estado havia muito tempo, e Jesus lhes disse, olhando para o paralítico: queres ficar bom? Queres ficar curado? Era só essa pergunta que Jesus fez. Queres ficar são? E o paralítico, tanto tempo ali, as pessoas eram jogadas na frente dele, naquele poço, segundo a tradição dessa história do anjo, e ele disse, o enfermo: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água
é agitada, me coloque no tanque. Por quê? Enquanto eu vou tentar entrar no tanque, desce outro antes de mim. Porque alguém joga o outro lá, o outro mesmo consegue chegar na minha frente. E eu aqui fico sem que ninguém me jogue ali. Aquele homem estava preso à ideia de que cura só poderia haver se ele fosse jogado no tanque. Às vezes nossa mente se fecha e a gente só consegue visualizar uma coisa, e às vezes não é aquilo que Deus tem para você. Simplesmente olhe para Jesus. Jesus disse para ele: queres ficar são? Ele: não, Senhor, ninguém me joga lá. Porque ele tinha aquela ideia, venderam essa ideia para ele, de que cura só daquela maneira. Cuidado, é tão fácil, no sentido de que quando olhamos para a cruz, quando olhamos para Jesus, encontramos a verdadeira resposta. Amém? Então, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas é interessante você observar por detrás do texto, sempre tem alguma coisa que salta e a gente não percebe. Verso 7: não tem homem algum que me jogue lá. Ué, ele não tinha família? Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha irmã, tinha um colega, tinha um companheiro? Ninguém jogava esse homem ali? E ele está reclamando: Senhor, ninguém me joga lá. Sabe o que isso me fala? Às vezes, falta de relacionamentos vão impedir você de chegar em algum lugar. Precisamos ter bons relacionamentos. Precisamos conhecer pessoas, amar pessoas, fazer amizade com pessoas e entender que Deus pode usar alguém em meu favor. Compreenda isso. Relacionamento. Eu não quero que você saia daqui de Betesda, mas apenas pense comigo que a Bíblia conta a história de um outro paralítico lá em Cafarnaum. Eu vou ler o texto, você não precisa ler. Marcos 2, de 1 a 12. Fala que tinha um paralítico em Cafarnaum, que Jesus estava dentro de uma casa, e ali Jesus estava pregando a palavra. Tinha um paralítico do lado de fora, querendo chegar até Jesus ser curado, e 4 pessoas faz com que ele desça pelo telhado até Jesus. E Jesus ali ministra sobre a vida dele, perdão, cura, ele sai dali curado, paralítico de Cafarnaum. Depois você leia com calma essa história. Mas o que isso me diz em relação ao outro? O de Cafarnaum tinha relacionamento com quantas pessoas? 4, no mínimo, que se esforçaram para levar ele até Jesus. Relacionamentos podem te levar até a bênção de Deus. Vamos para a igreja, vamos para o culto. Está aqui conosco nossa irmã Maria, nossa vizinha. Vamos para o culto, dona Maria. Vamos, atendeu, está vindo, Deus está fazendo a obra no coração dela. Às vezes você chama uma pessoa para o culto, você está sendo alguém que está tirando a vida paralítica e levando ela aos pés do Senhor, para que Deus faça algo na vida dela. Então, o moço de Betesda não tinha ninguém. Mas mesmo assim, Jesus é tão amoroso, que Jesus, quando passa e vê uma coisa errada, ele quer consertar.
Ele disse para aquele moço: levanta, toma a tua cama e anda. Olha, não tem ninguém, mas eu estou aqui. E você não precisa ir para o poço, porque eu sou a água viva. Eu sou aquele que vai jorrar na tua fonte, na tua vida, no teu interior. Rios de água viva que fluirão para você e serão saúde para a tua vida física e tua vida espiritual, mental. Oh, glória a Deus! E aquele homem ficou são, levantou, foi andar, foi caminhar. Aí, o que acontece? Eu lhe falei que 38 anos ele estava assim. Por que ele estava assim? Eu descobri. Jesus me falou. Por que ele estava 38 anos paralítico? Vem comigo. João 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou o paralítico no templo. Um tempo depois. A Bíblia não diz se foi um dia ou se foi no mesmo dia, enfim, mas foi um tempo depois. Jesus estava indo lá ao templo e ele encontra justamente o moço de Betesda e disse-lhe: eis que você já está curado. Irmãos, olha que coisa séria. Não peques mais. Que isso fique aqui agora acentuado. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, o que fez ele ficar paralítico, Jesus revelou: o pecado. Jesus revelou: olha, você está curado, mas não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Se o pior já era 38 anos, ter aquela vida horrível, o que poderia ser pior ainda? Meu Deus, Jesus faz uma advertência: cuidado, foi o pecado que te deixou assim. Eu não sei a idade daquele homem, se ele pecou na adolescência, porque ele não nasceu pecando, ele nasceu. E no decorrer da vida, na juventude, na adolescência, hoje é na fase adulta, ele cometeu falhas. Então joga aí 38 anos com mais alguns anos de vida, vamos jogar uns 20. Quanto é que dá? 58. Ele pecou na juventude. Ele pecou naquela fase ali que a pessoa já tem a razão, a idade da razão, de ter entendimento de que pecado, eu não vou ficar aqui falando do que é pecado. Pecado é errar o alvo, é comportamentos errados, é atitudes erradas, é fazer coisas que não agradam ao coração de Deus e que nós sabemos que não é bom na sociedade. Isso é um pecado. E eu termino aqui as minhas palavras. Não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. Eu acho que eu lembro que Jesus falou essa frase para uma outra pessoa, uma outra história. Vá, não peques mais. Aonde estão os teus acusadores? Jesus falou essa frase para outra pessoa, uma mulher, a mulher pecadora, que foi pega em flagrante adultério, e Jesus a perdoou. Então eu quero dizer para você aqui essa noite, que não há pecado que Jesus não perdoe, que não há história amarga que Jesus não mude, que não há momento na vida difícil que Jesus não conserte. Então a resposta para você é Cristo. A resposta para você é o homem da cruz, que morreu para nos salvar e ali derramou o seu sangue para nos redimir. Ele curou o paralítico, ele pode curar você, ele pode. Fique de pé, nós vamos orar pela tua vida.